Bom dia, pessoal. Então, vamos começar, a nossa aula sobre homologia e divergência adaptativa, tá? Então, esse conteúdo vocês vão estar encontrando ele lá na página 152, tá? Do capítulo que fala sobre evidências biológicas da evolução. Esse capítulo, pessoal, nós já havíamos estudado ele em sala, tá? Que é aquele capítulo que falava sobre fósseis, sobre anatomia comparada, embriologia, estudos de embriologia comparada e bioquímica comparada. Só que dentro daquele capítulo ficou faltando nós falarmos sobre 3 assuntos, tá? Homologia, analogia e adaptações evolutivas, que é aquela parte da camuflagem, mimetismo, tá? E coloração de advertência. Então, eu vou estar fazendo 3 vídeos para vocês sobre esses assuntos, tá? E esse primeiro vídeo, tá? É o vídeo sobre homologia e divergência adaptativa, tá bom? Espero que vocês gostem e qualquer dúvida, perguntem aí depois que a gente vai estar respondendo, tá? Vamos lá, então. Homologia, né? Então, vamos estar utilizando aqui agora o conceito do que seria esse conceito aí de homologia, né, pessoal? O que seria esse conceito aí de homologia, tá? Seria então uma semelhança, então estrutural, tá? Da anatomia interna. Então vão ser órgãos, né? Que eles vão ter uma estrutura, seja, né? Da sua composição, seja dos tipos, né? De ossos, né, que vão estar formando, o tipo de tecido que vai estar formando esses órgãos, tá? Então, eles vão ser anatomicamente, internamente, tá? Isso vale para anatomia interna, não para anatomia externa. Então, internamente, eles vão ser semelhantes, não iguais, tá, pessoal? Semelhantes. E eles vão possuir também uma semelhança da sua origem, ou seja, da sua ancestralidade, tá bom? Entre essas estruturas. Então, eles vão ter origem, ancestralidade em comum e vão ser parecidos, semelhantes internamente. Porém, essa semelhança de anatomia interna e de ancestralidade vai estar acontecendo em organismos de espécies diferentes, tá bom? Então, isso é válido para espécies diferentes. Essas estruturas homólogas, pessoal, elas vão derivar de onde? Elas não surgiram do nada. Né? Elas vão derivar de outros que já existiram, ou seja, que vieram lá do ancestral em comum. Tá? Então, apesar, né, dessas estruturas, desses órgãos homólogos possuírem uma origem biológica comum, essas estruturas terão diferentes funções nesses organismos. Então, guarda isso, pessoal. Então, o que é basicamente homologia? Homologia vão ser órgãos, tá? Estruturas que têm uma anatomia interna, uma semelhança estrutural, tá? Vão ter uma semelhança da sua origem, da sua ancestralidade, vão ter uma ancestralidade em comum, tá? E que, né, vão possuir o quê? Funções muito diferentes, tá? Apesar de se ter uma ancestralidade, apesar de ter, né, uma origem embriológica comum, função bem diferente. E aí eu trago para vocês, pessoal, mostrando então aí, olha só, homologia entre membros anteriores dos mamíferos, tá bom? Então aqui eu trago para você o braço do homem, a pata dianteira do cavalo, a asa do morcego e a baleia, a nadadeira da baleia. Então, se a gente analisar, olha só, tá vendo os ossos, a estrutura interna, né? Não são idênticos, tá? Mas vocês vão observar que apesar de serem diferentes, olha aqui o húmero do braço do homem, né? O húmero da pata dianteira do cavalo, do morcego, né? Da baleia. Então, eles estão presentes. Então, isso vai denotar uma certa, né?
semelhança. Porém, quando eu penso, né, que tem uma ancestralidade em comum, por quê? Porque são todos mamíferos. Eu observo que tem ossos ali que são um pouco parecidos, né? Mas eu vou observar que as funções desse braço do homem, da pata dianteira do cavalo, da asa de morcego e da nadadeira de baleia são funções totalmente diferentes, pessoal, né? Então, por que que se todos vieram de um ancestral comum, de um mamífero comum, né? Por que que eles se tornaram tão diferentes? O que que aconteceu aí ao longo desse processo evolutivo, né? Que o morcego precisou, né? Ter os seus membros anteriores transformados em asas. Por que que a pata dianteira do cavalo tem esse formato? Por que que o braço do homem, né? Tem esse formato? Por quê? Né? Qual seria aí o motivo desse processo aí ter acontecido? Então, pessoal, o processo, né, que fez com que, né, esses mamíferos, né, tivessem aí essas estruturas homólogas tão diferentes, com funções tão diferentes, a gente chama esse processo de irradiação adaptativa, tá, pessoal? Então, a irradiação adaptativa é aquele processo que vai explicar, né, por que que esses órgãos homólogos surgiram. O que fez com que, né, mamíferos diferentes, né, tivessem estruturas diferentes. Então, vocês já podem começar a pensar um pouquinho, né? Então, conforme o meio de vida de cada um desses mamíferos, ele precisou desenvolver estruturas para eles sobreviver naquele meio ambiente. Então, a gente fala que eles sofreram pressões seletivas diferentes. Então, a baleia, né, aqueles mamíferos aquáticos, eles precisaram desenvolver seus membros, né, anteriores em nadadeiras para ajudar na locomoção. O morcego, da mesma forma, né, os quadrúpedes, por que os membros deles são adaptados, né, para corrida, aqueles que necessitam de cavar, que têm seus membros, né, anteriores que necessitam, são adaptados para cavar, né, há outros que são necessários para ter uma certa velocidade. Então, o que aconteceu foi que esse mamífero, ele veio de um único, um ancestral comum, que por sofrer pressões seletivas, pressões ambientais diferentes, né, ele teve que se adaptar, né? O processo seletivo ali foi acontecendo e adaptando, né, esses mamíferos aí para terem, né, os seus órgãos, né, os seus membros aí de forma tão diferente, né? Então, a resposta para nossa pergunta lá é que, né, pressão seletiva diferente. Então, ou seja, aconteceu um processo chamado de irradiação adaptativa. O que é irradiar? Né? Ele vai irradiar um ancestral comum que vai irradiar vários ancestrais, vários descendentes diferentes, né? Ou divergência adaptativa, é outro nome que esse processo chama, tá? Então, os órgãos homólogos ao longo do processo evolutivo adotaram, né, os mamíferos, né, os seres vivos foram adotando modos de vida e ambientes diferentes, né? Então, eles foram sofrendo pressões seletivas ambientais diferentes. Aí, essa imagem mostra pra gente, né, pessoal, um ancestral comum, um mamífero ancestral comum, que foi originando vários outros mamíferos. E aí, em cada mamífero desse, você observa o que é uma estrutura homóloga. Ah, professor, então eu posso falar que a asa do morcego e a nadadeira da baleia é um órgão homólogo? Sim. Por quê? Porque eles são mamíferos, têm uma ancestralidade próxima, têm uma estrutura interna semelhante, porém têm funções diferentes. Ah, professora, então as patas dianteiras de um cavalo, né, de um antílope e os braços do homem, então são estruturas homólogas? Sim. Então, homologia, pessoal, seria isso, tá?
E aí uma última imagem para ilustrar, né? Ali mostrando pra gente um primeiro mamífero, que seria esse aqui, tá? Que aqui até falo, né, uma curiosidade, que ele era parecido com o que a gente tem hoje chamado de mussaranho, né, que é como se fosse um rato gigante. Então, eles tiveram que desenvolver, né, órgãos, estruturas para capacidade de voar, aqueles que são arborícolas, né, para adaptar esse meio de vida arborícola, para correr, para cavar, para nadar. Bem, pessoal, homologia então seria isso. Então, mais uma vez frisando que são órgãos homólogos. Órgãos homólogos são aqueles órgãos, aquelas estruturas que têm uma semelhança anatômica interna, tá bom? Tem uma ancestralidade próxima, uma ancestralidade muito próxima, uma ancestralidade comum, porém, né, anatomicamente externa, a forma externa vai ser diferente, tá? Por quê? Porque eles vão ser adaptações, tá? Para modos de vida, para funções diferentes, tá bom? Então, um ancestral comum, tá? Que foi gerando descendentes que sofreram pressões seletivas diferentes e tiveram que se adaptar a modos de vida diferentes. Então, por isso que nós temos mamíferos que têm nadadeiras para viver em ambiente aquático, morcego que tem asas, nós temos mamíferos terrestres quadrúpedes, nós temos mamíferos terrestres com extrema capacidade de rapidez, de velocidade para correr, outros que vivem em árvores, tá? Outros que vão cavar, tá? Então, de acordo com o modo de vida, essas estruturas vão sendo adaptadas. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Então, isso é quando a gente estuda evidências da evolução, anatomia comparada, a gente estuda, né, homologia, e isso cai muito vestibular, cai muito Enem, então, dê uma estudada, tá? Com bastante carinho e atenção. Tá na página 152 lá do livro de vocês. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me falem que aí a gente explica de novo, tá? Então, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!